da revista número 3, O Espírito Santo. Hoje a lição número 10, Batismo no Espírito Santo. Eu vou ler aqui o versículo de Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Então, hoje, a lição número 10. Depois de 9 lições que nós estudamos sobre tanta coisa sobre o Espírito Santo, né? Parece que não tem fim o que se pode estudar sobre o Espírito Santo. E eu fiz questão de deixar aqui para o final da revista falar sobre o batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, exatamente porque eu acho que ali também é o lugar certo desse estudo, de a gente ter primeiro estudado quem é o Espírito Santo, estudado como ele transforma o nosso caráter, como ele nos guia, como ele nos dá poder, enfim, todas essas coisas que são quase que, vamos dizer assim, a base do estudo acerca do Espírito Santo, para a gente agora chegar numa outra parte, batismo no Espírito Santo, que para alguns cristãos é um tema polêmico. Tem gente que, quando escuta a palavra batismo no Espírito Santo, parece que cai para trás. Mas, né, eu, quando tinha lá meus 16 anos de idade, eu já te contei a história, né, que eu li a Bíblia toda do início até o fim, em 52 horas, né, quer dizer, coloquei lá o cronômetro e fui lendo, quer dizer, demorei 2 meses para ler essas 52 horas, mas fui cronometrando. E isso foi quando eu tinha lá 16 anos de idade, ou 17. E então, quando eu tive 17 anos e meio, ou seja, em outubro de 1987, é que, no dia 11 de outubro de 1987, que aconteceu o milagre do novo nascimento na minha vida. E então eu já tinha lido a Bíblia naquela ocasião, mesmo que eu ainda não tinha um novo nascimento, mas já tinha lido a Bíblia. Então, um dos versículos que tinha assim, me impressionado naquela minha leitura bíblica foi aquele versículo de Atos 1:8, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, né? Então, era algo assim que eu queria ser uma testemunha de Jesus. Então eu pensei, como é que eu posso ser uma testemunha de Jesus? Então lá estava escrito, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então tá, para ser testemunha de Jesus eu preciso esse poder que desce em cima de mim. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai descer sobre mim e vai me dar poder para ser testemunha de Jesus. Então isso estava, né, na minha cabeça, estava vamos dizer assim, me perseguindo essa ideia. Eu preciso deste poder. Então, antes de ir para a escola bíblica em Mato Preto, eu passei com meu irmão Martin, passamos 2 meses em Curitiba aprendendo alemão com a minha tia Fiti. Então, ficamos lá 2 meses, ela todo dia sentava com a gente lá, 1 hora e pouco, vamos estudar alemão, gramática alemã, estudando. E aí, no restante do dia, o que eu fazia? Ficava lá, né, tocando algum instrumento musical, que a minha tia também tem vários instrumentos musicais, piano e coisa. E ficava andando pela cidade de Curitiba, né, que eu não conhecia, então eu ficava lá andando, caminhando. Aí, depois da aula de alemão, vou dar uma voltinha no bairro. Fui caminhando, saí caminhando lá por alguma rua e vi que tinha lá uma igreja aberta. Aí eu entrei naquela igreja e vi que lá tinha umas pessoas sentadas nos bancos, ajoelhadas na frente dos bancos. E aí eu pensei, tudo bem, vamos, né? Ótima ideia. Estão ajoelhados ali na frente dos bancos, eu vou fazer isso mesmo. Fui lá, me ajoelhei lá também e fiquei lá orando. E nessa hora eu senti uma coisa muito estranha, uma coisa muito diferente, vamos dizer assim, uma espécie de arrepio ou uma espécie de força, né? Uma coisa indescritível, assim, uma coisa, né, como um choque elétrico no corpo inteiro, ou uma coisa assim, mas não tão forte como um choque elétrico de 220 volts, vamos dizer assim, mas, enfim, uma coisa, né? Uma coisa estranha. Eu pensei, que negócio está acontecendo comigo, né? E
Então naquela hora eu não, né, não me antenei, não me liguei que aquilo foi o batismo no Espírito Santo. Só mais tarde, né, depois de anos analisando, pensando, somando a minha vida, peraí, por que aconteceu tal coisa, por que aconteceu tal coisa e tal, é que eu fui chegando à conclusão, entendendo que aquilo é que foi o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque, né, o batismo do Espírito Santo ele é também um poder. E eu sempre, né, muitas vezes me perguntei como é que pode que eu, né, consegui me manter firme lá na Faculdade de Teologia em São Leopoldo, eu não decaí da fé como quase todos os outros meus colegas, ou dá para dizer assim, todos os meus colegas, exceto os que desistiram da faculdade, caíram fora, né? Quando perceberam que o negócio estava ficando estreito, pularam fora. Não, teve mais alguns que aguentaram, né? Estou pensando aqui, estou lembrando, mais uns 2 ou 3 que aguentaram. Lá em São Leopoldo o negócio era terrível. E eu pensando, por quê, né? O que levou a isso? E depois eu cheguei a essa conclusão, que, né, a gente já falou sobre o revestimento de poder, que é como se fosse uma cobertura, né? Revestimento é isso, é um produto que se passa, né, digamos, num móvel, né? Revestir ele para ele ficar mais resistente, alguma coisa assim, um revestimento, né? E aí fui entendendo que era isso, né? Esse batismo no Espírito Santo que eu tive lá em, vamos dizer que foi janeiro de 1998, né? Que eu tive lá, que foi isso que me protegeu, que foi esse revestimento que eu tive para não ser atingido no meu, né? Vamos dizer assim, a minha couraça não ser perfurada, né? Vamos dizer assim, que, né, a Bíblia fala da couraça, né? Da armadura da fé, né? Que essa armadura não foi perfurada, que ela aguentou. Então, o que é esse batismo no Espírito Santo? Eu quero falar para os meus discípulos, procuro explicar de um modo assim que dê para entender, né? Algo que, vamos dizer, talvez alguns iriam imediatamente dizer, batismo no Espírito Santo, ótimo, uma coisa boa, uma coisa legal, vamos orar, vamos pedir, vamos buscar, né? Então, tem muitas pessoas que eu conheço que reagem, vamos dizer assim, dessa forma. Sim, batismo no Espírito Santo, vamos buscar, vamos pedir, né? E eu, por outro lado, conheço pessoas que tiveram uma reação negativa, como, por exemplo, uma pessoa que é conhecida minha, veio há pouco tempo atrás me contar que quando ela era jovem, estava orando lá com uma amiga dela, e de repente, né, começou a acontecer uma coisa estranha com ela, ela começou a orar lá em palavras esquisitas ou coisa assim, e ela ficou toda assustada, que negócio é esse, o que está acontecendo comigo? Ela não sabia disso, não sabia que existia o batismo no Espírito Santo e ficou assustada, o que está acontecendo, né? Então, isso também, vamos dizer assim, é uma prova de que o batismo no Espírito Santo não é algo que a gente produz, que a gente decide, não, eu quero ter o batismo no Espírito Santo e é por isso que ele vai acontecer. Não, é algo que acontece fora da vontade da gente, quer dizer, não é a gente que decide, eu vou ter hoje o batismo no Espírito Santo, mas claro que a gente tem influência, porque Jesus disse aqui, Lucas 24:49, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então quer dizer que os discípulos tinham uma influência, que eles tinham que fazer alguma coisa, ficar na cidade esperando esta promessa de meu Pai. Interessante que aqui o artigo, né, é um artigo definido, porque Deus tem milhares de promessas na Bíblia. Então Jesus deveria ter dito, e eis que sobre vós envio uma promessa de meu Pai. Né? Deus fez tantas promessas, e por que ele diz a promessa de meu Pai? Ele está querendo dizer uma promessa mais especial que todas as outras. Esse que é o ponto. A promessa, a grande promessa. A promessa especial de meu Pai. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, que é o quê? Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É isso. Essa aqui é a promessa do meu Pai. A promessa do Deus Pai. Revestir os crentes de poder do alto. E
na Bíblia se usa várias vezes a palavra batismo no Espírito Santo para esse poder do alto. A gente pode usar aqui outras palavras, né, como aqui revestimento de poder, poderíamos usar, mas a própria Bíblia usa várias vezes a palavra batismo no Espírito Santo. E então tem muita gente que confunde com batismo, né, o outro batismo. Confunde por causa da palavra, que quando pensa em batismo, já pensa naquilo que normalmente a gente entende por batismo. Só que temos que pensar na palavra grega, né? A palavra baptismos é uma palavra grega que significa imersão. Então, batismo no Espírito Santo, traduzido para o português, é imersão no Espírito Santo. Né? Imersão no Espírito Santo. Isso que significa, né? Batismo no Espírito Santo. Isso é um problema de tradução bíblica. Os tradutores às vezes ficam na dúvida. O que a gente faz? Usa a palavra grega ou usa a palavra portuguesa? Então, nesse caso, os tradutores resolveram usar a palavra grega, né? E fica lá, batismo no Espírito Santo, ao invés de traduzir imersão no Espírito Santo. Então, é isso, a gente ser imergido no Espírito Santo. E nessas 9 lições que a gente teve até agora, foi muito, né, usado a palavra ter o Espírito Santo dentro de nós. Dentro de nós. E agora se trata de, né, ter o Espírito Santo por fora de nós, porque estar imergido dentro de alguma coisa, quando um submarino imerge, né, no mar, então a água está por fora dele, não por dentro dele. E assim, a gente se imergir no Espírito Santo significa que o Espírito Santo vai estar por fora de nós. Mas não só por fora de nós, porque ele está dentro de nós quando a gente se converte, quando aceita Jesus. Ele entra dentro de nós, e por isso que eu preciso tematizar esse assunto, o batismo no Espírito Santo, dizendo que a Bíblia fala, não fui eu que inventei esse assunto, a Bíblia fala dessa imersão no Espírito Santo, ou seja, de que o Espírito Santo ele também vem por cima de nós, ao nosso redor, né? Ele nos cobre como uma água que cobre um objeto, quando a gente joga água em cima de um objeto. Por isso fala sobre o derramamento do Espírito Santo, que é derramado em cima de nós, que ele nos reveste, né? Porque revestimento, né? Então, um revestimento de um móvel, por exemplo, que é revestido aí com uma película, alguma coisa assim, é por fora. Então, se nós vamos ser revestidos com o Espírito Santo, é por fora que a gente vai ser revestido com o Espírito Santo. Soa esquisito a gente pensar assim, o Espírito Santo ele vai estar por fora de mim. Além de estar por dentro de mim, ele vai também estar por fora de mim. Né? Soa esquisito, porque, claro, a gente não vê o Espírito Santo, fica difícil de a gente imaginar como é que pode ser um negócio desse. O Espírito Santo primeiro já estava dentro de mim, agora vai estar por fora de mim, como um revestimento, como uma película, por assim dizer, em volta do meu corpo, né? É tudo, né? A gente precisa muita imaginação com o assunto relacionado ao Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é comparado com óleo, com água, com pomba, com um monte de coisas, e nesse caso com uma película protetora, né? Uma película de poder, né? Que diz, recebereis poder, né? O revestimento de poder. Então seria um revestimento, uma película de poder, se dá para dizer assim, né? Se a gente imagina aqui aqueles plásticos que eles colocam nos carros, assim, né? Aquelas películas, né? Ou nos vidros dos carros e tal. Isso é um revestimento, né? Então, mais ou menos assim, o Espírito Santo, né? No batismo com o Espírito Santo, com esse revestimento de poder. Porque Lucas 24:49 está se referindo ao quê? Ao Pentecostes. Né? Esperai em Jerusalém. Eles esperaram, ficaram orando aqueles 10 dias, desde isso que Jesus falou aqui até o Pentecostes, foram 10 dias, então nesses 10 dias eles ficaram orando, e aí o Espírito Santo veio, o derramamento do Espírito Santo veio e tal. Então tem pessoas que insistem em dizer que tudo é uma coisa só, que quando a gente recebe o Espírito Santo dentro de nós, isso também é o batismo no Espírito Santo. Eu vou dizer assim, quem não teve essa experiência do batismo no Espírito Santo, ele não entende o que é o batismo do Espírito Santo, então ele arruma uma explicação, ele tenta dizer que é a mesma coisa, mas a Bíblia fala muitas vezes sobre isso, que o Espírito Santo vem sobre a gente. E em outros lugares
a Bíblia fala que o Espírito Santo vem dentro da gente e os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, no livro de Atos dos Apóstolos, eles falavam para as pessoas, já recebestes o Espírito Santo? Daí eles falavam, não, nós nem ficamos sabendo que existe o Espírito Santo. Aí Paulo impunha as mãos sobre eles, orava, e daí está escrito, eles recebiam o Espírito Santo. E daí a gente se pergunta, mas peraí, como é que a gente sabe que eles recebiam o Espírito Santo? Mas eles já não eram crentes, eles já não criam em Jesus, como é que eles recebiam o Espírito Santo depois? E os apóstolos, eles já não criam em Cristo, como é que eles receberam o Espírito Santo depois? Se a gente recebe o Espírito Santo quando se converte, quando crê? Então, para mim é muito nítido que isso se trata de vamos dizer assim, de algo mais, de um acessório, vamos dizer assim, de um extra, de um presente. Não é uma coisa automática. Quer dizer, um versículo que eu uso para mostrar que não é uma coisa automática é Lucas 11:13, que diz, não dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, que sentido faria o versículo de Lucas 11:13 se a gente só recebe o Espírito Santo automaticamente quando se converte? Então, não faz sentido pedir o Espírito Santo. Então, por isso que eu separo. Eu digo, existe um receber automaticamente, quando a gente se converte, e existe um outro, não é outro Espírito Santo, mas é uma outra ação do Espírito Santo, é algo, né, um degrau acima, por assim dizer, um nível acima, que é o batismo no Espírito Santo, que é que o primeiro recebimento do Espírito Santo, que é quando a gente se converte, ele está ali para o Espírito Santo nos guiar, que ele nos mostra o que devemos fazer, qual o caminho que devemos seguir, qual decisão que devemos tomar, e coisas desse tipo. E já o batismo do Espírito Santo, ele nos dá poder para trabalhar para Jesus, para receber os dons, para pregar e as pessoas se converterem, coisas desse tipo. Então são duas funções diferentes, são duas razões diferentes por que o Espírito Santo está na gente. Então, ele está dentro de nós, para nos guiar, e ele vem por cima de nós para nos dar poder para testemunhar, quer dizer, para sermos obreiros de Jesus, para fazermos as coisas em nome de Jesus, para recebermos os dons espirituais. Efésios 4 fala muito claramente sobre o batismo do Espírito Santo. Efésios 4:8, um versículo totalmente complicado, que fala que Jesus desceu e depois subiu e de lá recebeu e daí mandou sobre as pessoas os dons, o Espírito Santo. Então ele está falando sobre Pentecostes, sobre isso, que Jesus derrama dons sobre as pessoas que creem nele. E isso ele só fez, está lá em Efésios 4:8, depois de ter subido à direita de Deus. Isso também está em Atos 2:32, se eu não me engano. Aquele versículo que diz que Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo depois de ter subido ao céu. Isso já comentamos nesses tempos, que em João 20:21, Jesus assopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Só que em João 20:21, Jesus não tinha subido à direita do Pai. Então isso que Jesus fez em João 20:21, eu comparo com o Espírito Santo que a gente recebe quando a gente se converte. Ou seja, dentro de nós. Os discípulos receberam o Espírito Santo dentro deles. Mas se isso fosse suficiente, Jesus teria dito, bom, agora vocês têm o Espírito Santo, agora vocês vão. Interessante que João em Mateus 28, 18-20, ele fala aí de pregar o evangelho a toda criatura, e num texto paralelo de Mateus 24, Jesus ele fala exatamente o contrário. Não vão, não vão. Ele está dizendo o quê? Sim, vocês vão, mas vocês antes de ir têm que esperar mais um pouquinho para receber o quê? O revestimento de poder. Aí vocês podem ir. Então, é um aviso para a gente. Nós precisamos, para fazer a obra de Deus, nós precisamos desse revestimento de poder.
Claro, tem muita gente fazendo a obra de Deus sem esse revestimento de poder, e daí as pessoas sofrem ataques espirituais e têm dificuldade imensa em lutar contra esses ataques, né? Então, com esse revestimento de poder, seria mais fácil. A nossa defesa é mais fácil se a gente está revestido, se a gente tem uma couraça, né? Do que se a gente está só uma camiseta, né? Então, esse revestimento de poder é importante. E talvez a grande discussão acerca do batismo no Espírito Santo é porque muitas pessoas também fazem do batismo no Espírito Santo uma bandeira, como se fosse assim a única coisa que o Espírito Santo faz, a única coisa que se precisa. Tem pessoas que só pensam, você tem que receber o batismo do Espírito Santo e pronto. Você tem que orar até que recebe o batismo do Espírito Santo e pronto. Você atingiu o objetivo da toda a vida. Né? E eu digo, não é isso. O batismo do Espírito Santo, ele é um de muitos objetivos da vida da gente. Ele é um objetivo que a gente precisa alcançar para a gente poder alcançar outros objetivos, que são os dons espirituais, que são a vocação divina que Deus tem para nós. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo para receber os dons. Efésios 4, né? Lá se explica tudo isso. A questão dos dons que Deus colocou na igreja, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, e que isso são dons que vêm através do batismo no Espírito Santo. Se tu ler com atenção Efésios 4, você vê isso. E, então, né, é uma coisa que a gente precisa para poder tocar a vida para frente, para poder passar para outras fases espirituais da vida da gente. Então tem pessoas que entendem o batismo no Espírito Santo da forma errada. Eles entendem assim, como se fosse uma marca registrada. Não, tu tem que ser batizado no Espírito Santo para você ser da nossa igreja, ou coisa assim. Ou tem outros que falam absurdos como pessoa que não é batizada no Espírito Santo não é salvo, né? Isso seria um absurdo total, né? Falar uma coisa dessas. Mas o batismo no Espírito Santo a gente precisa não só para falar em línguas, né? Porque tem pessoas que dizem, não, você tem que falar em línguas, né? Eu falo, não, falar em línguas, deixa eu ver, acho que vamos falar sobre isso em algum lugar. Deixa eu ver se vamos estudar sobre a questão, eu acho que nós já falamos alguma coisa sobre a questão de orar em espírito. Então, né, tem gente que focaliza muito nisso. Eles acham, você se converteu, agora tem que receber o batismo do Espírito Santo, agora você pode orar em línguas e ótimo, pronto, agora você pode orar em línguas e você é um crente perfeito. Né? E sendo que orar em línguas é uma coisinha entre muitas outras. Quer dizer, o orar em espírito, que eu acho que é a coisa certa, ou seja, a gente orar, né, naquela oração que só Deus entende, por assim dizer, aquela oração extremamente profunda, vamos dizer assim, que sai do nosso espírito e tal. Então, eu creio que o batismo no Espírito Santo, ele ajuda a gente a conseguir fazer essa oração do Espírito, mas que é importante não para a gente mostrar para as pessoas, olha, eu sei orar no Espírito e tal, né? Não é para isso, mas que a gente precisa disso para a gente ter uma certa proteção espiritual, para a gente ter uma vida espiritual mais profunda. Por isso que a gente precisa disso, não porque eu pertenço a uma denominação tal que prega o batismo no Espírito Santo, então se tu quer ser da minha igreja, você tem que ter esse batismo, vamos dizer assim. Isso é ridículo, isso é uma palhaçada, né? E daí outros fazem exatamente o contrário. Eles falam, na nossa igreja não existe o batismo do Espírito Santo, então, por favor, não venha com essa história, né? Então, tem pessoas que, né, confundem tudo, né? Eles acham que isso é como se fosse uma marca registrada de uma igreja, alguma coisa assim, né? Não tem nada a ver, né? É algo que Deus está oferecendo na Bíblia e que dá a chance para nós de sermos cristãos mais revestidos de poder, mais fortes, mais né, que tem, vamos dizer assim, podem lutar lutas maiores, né? Porque, claro, um colete à prova de bala, ele, né, dá a chance para o soldado, o policial, né, se colocar em perigos maiores, vamos dizer assim. E é isso que é esse revestimento, como um colete à prova de bala, é um revestimento, ele reveste o corpo, né, do policial.
Então, mais ou menos assim, esse batismo no Espírito Santo. Deixa eu ver aqui, né? Independente do batismo nas águas. Quer dizer, 2 vezes no Novo Testamento aparece o batismo nas águas ligado ao batismo no Espírito Santo. Por exemplo, Jesus, né, ele foi no Rio Jordão, João Batista batizou ele saiu da água e foi batizado no Espírito Santo. E também em Atos 9, Paulo foi lá, conversou com algumas pessoas e falou, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falaram, nem sabemos o que é o Espírito Santo. E daí ele perguntou, mas em nome de quem que vocês foram batizados? Em nome de João Batista. Daí ele explicou, não, João Batista ele só estava preparando o caminho de Jesus, vocês precisam aceitar Jesus. Eles aceitaram Jesus, Paulo foi lá, batizou eles, colocou as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo, quer dizer, o batismo no Espírito Santo. Só que tem pessoas que misturam as coisas, eles acham que batizou, recebeu o Espírito Santo. E isso não é verdade. São 2 coisas que acontecem que são independentes, mas que por acaso acontecem no mesmo momento. Eu digo por acaso, vamos dizer assim, não é totalmente por acaso. Veja, no caso de Jesus, o que diz lá? Jesus entrou na água, saiu da água e o que ele fez? Enquanto ele orava. Enquanto ele orava, veio o Espírito Santo. Então quer dizer o quê? O Espírito Santo veio sobre Jesus, por quê? Porque Jesus estava orando, depois de ser batizado, estava orando. Então está ligado à oração, como em Atos 2, né, o Pentecostes aconteceu enquanto a igreja estava orando. E aqueles em Atos 9 receberam o Espírito Santo depois de serem batizados, quando Paulo colocou as mãos sobre eles. Por isso que eles receberam o batismo no Espírito Santo. E não pelo fato de terem sido batizados, receberam o batismo na água, mas sim pelo fato de Paulo ter colocado a mão sobre a cabeça deles. E como Jesus, não pelo fato de ele ter sido batizado na água, mas sim pelo fato de ele estar orando. Então as pessoas misturam. Então tem gente que diz, quando você é batizado, então ali você recebe o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Então isso, né, fere os ensinos bíblicos e rouba das pessoas uma parte mais especial da vida. Porque, né, existem igrejas que têm o interesse que as pessoas não cresçam espiritualmente, porque isso é benéfico para os pastores, porque eles estão lá na posição deles, tranquilos, porque os membros estão sempre lá num rasinho espiritual, sempre lá num nível baixo espiritual, então eles não ameaçam os pastores, eles não questionam, eles não ameaçam a posição dos pastores, porque a distância é muito grande. Então, existem pastores que não querem que as pessoas, né, descubram o poder de Deus, as coisas maravilhosas que Deus tem para a vida das pessoas, porque isso torna a vida deles mais fácil. Mas, então por isso existem pastores que tentam evitar que as pessoas descubram que existe o batismo no Espírito Santo, que as pessoas vão atrás desse tipo de assunto, porque eles não gostam disso, porque eles gostam de uma igreja mais fria, mais, vamos dizer assim, organizadinha, onde tudo acontece dentro vamos dizer assim, de uma estrutura, né, previamente definida, então sem surpresas, sem sustos e nada disso, né? E onde as pessoas estão cheias do poder do Espírito Santo, acontecem coisas diferentes, coisas às vezes fora do programa e coisas assim e tal. E as pessoas que recebem o batismo do Espírito Santo às vezes recebem também um dom de alguma coisa interessante, como o dom de profetizar, ou o dom de curar, ou coisa assim, e aí tem pastores que também não gostam disso, porque às vezes eles mesmos não têm o dom de profetizar, o dom de curar, e aí eles têm medo daquilo, vão achar que isso é uma coisa ruim. Eles dizem assim, o membro que, né, não estudou teologia, ele tem um dom, e o pastor que estudou teologia não tem aquele dom, né? Então porque as pessoas misturam totalmente as coisas. Elas acham que quanto mais teologia uma pessoa estuda, mais poder espiritual a pessoa tem que ter. Não, são coisas separadas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, às vezes, né, Deus usa o vaso mais pequeno, Deus dá para o vaso mais pequeno, né, vamos dizer assim, mais poder exatamente por isso. Porque a pessoa que nunca estudou, não teve oportunidade
o que sobra para ela? Sim, sobra o poder espiritual. E aquele que estudou, que se preparou bastante, ele tem isso, o estudo, né? Então, tem pessoas que não entendem isso, que, né, o reino de Deus, a obra de Deus, ela é assim, multiforme. Existem tipos diferentes de plantas no jardim de Deus. O jardim de Deus ele não é uma plantação de soja, vamos dizer assim, que tudo é igual, né? Não, né? É um jardim aí com todo tipo de flores e frutas, né? Então, nesse estudo aqui na página 60, eu mostro como, por exemplo, são usadas palavras como derramamento do Espírito Santo, Isaías 44, 3, Ezequiel 39, 29. Quer dizer, tem vários textos também no Antigo Testamento falando do batismo no Espírito Santo, só que nem sempre ele usa a palavra batismo no Espírito Santo, usa derramamento do Espírito Santo, ou fluir do Espírito Santo. Coisas desse tipo que, né, a gente prestando um pouquinho de atenção percebe que está falando da mesma coisa. Se ele é derramado, então, né, é como vem para nós a ideia de um líquido. Como o batismo significa imersão, né, a gente é imergido num líquido. Então, a gente vê que a Bíblia toda está falando disso. Este acontecimento foi denominado por Jesus de batismo no Espírito Santo. Quer dizer, onde que Jesus chamou esse batismo de batismo no Espírito Santo. Atos 1:5, né? Atos 1:5, na verdade é Pedro que está falando ali, mas está citando Jesus. Ele disse, Jesus disse que não muito depois desses dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ou João Batista, lá em Marcos 1:8, ele fala, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? E tem outras palavras que são usadas, como o dom do Espírito, Atos 2:38. Então, às vezes são usadas palavras diferentes. A gente tem que usar um pouco aqui o bom senso de entender que, às vezes, a Bíblia usa palavras diferentes para uma coisa e a gente precisa pensar, peraí, ao que se refere, digamos, Atos 2:38? Se refere ao Espírito Santo que entra dentro de nós quando a gente se converte, ou ao derramamento do Espírito Santo, né? Claro, ao derramamento, porque Atos 2:38 é do Pentecostes. Então, usando, né, um pouco de bom senso, a gente logo vai entender. Ou Lucas 11:13, né? Não vos dará o Pai o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, né? Então, se refere ao que? É algo que se pode pedir. Então, o Espírito Santo a gente pode pedir. Mas que Espírito Santo a gente pode pedir, sendo que a gente já recebe ele automaticamente quando se converte, né? Então é isso, é o batismo do Espírito Santo, que é algo especial, é uma adição, é um presente extra, vamos dizer assim. Além de Jesus salvar a gente da perdição, do inferno, do pecado, ele ainda derrama sobre nós o Espírito Santo para nos dar força para testemunhar, nos dá força para termos mais defesa contra o mal e coisas desse tipo. Né? Um revestimento que nos defende. O direito de receber o batismo no Espírito Santo. Né? Tem também pessoas que dizem, não, o batismo no Espírito Santo, isso foi lá 2000 anos atrás, hoje isso não existe mais. Então, para isso, tem aqui Atos 2, 38 e 39. Atos 2, 38 e 39, está escrito, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 38 e 39. Então, quando a gente lê esse texto, por exemplo, também no alemão, fica claro que se refere também ao futuro, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quer dizer, algo que ainda não aconteceu naquele momento. Ele diz, a promessa, essa promessa do dom do Espírito Santo, quer dizer, do presente do Espírito Santo, que tinha acabado de acontecer ali
Atos 2,38, o Pentecostes, aquilo, né, o derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, tinha acabado de acontecer, então ele está se referindo a isso e não a outra coisa, está se referindo exatamente a isso. Quem é que pode receber isso? Né? Ok, as pessoas que se arrependem, que são batizadas, que recebem o perdão dos pecados, essas recebem esse dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, e diz a promessa, né? Lembra daquela palavra de Lucas 24:49, né? Eu envio a promessa do Pai. Né? Então, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a todos quanto o nosso Deus, Senhor Deus, chamar. Então está falando que não só aquelas pessoas de Jerusalém receberam o batismo no Espírito Santo, não. Também os filhos daquelas pessoas tinham o direito de receber. Ele está querendo dizer com isso, né? Não é só aquelas pessoas e pronto. Muitas outras pessoas, pessoas que não estavam ali, pessoas que estavam em outros lugares do planeta naquele momento. A todos que estão longe, mas também a outras pessoas em outras épocas, que está escrito a todos quanto Deus nosso Senhor chamar, quer dizer, vier a chamar. Né? Pessoas que ainda não são cristãs, pessoas que ainda não se converteram, também essas pessoas podem receber o dom do Espírito Santo, ou seja, aquilo que aconteceu ali em Pentecostes. Então, quando alguém diz, não, o batismo do Espírito Santo era só para a época de Jerusalém, de Pentecostes, foi só daquela vez e mais nada. Não, aqui está escrito que vale para todas as épocas. Quem for chamado por Deus, né? Se hoje uma pessoa é chamada por Deus, se eu sou chamado por Deus, então eu também tenho o direito de receber isso aqui que eles receberam lá no Pentecostes. Tá na próxima página. O Pentecostes se repete sempre de novo. Então, às vezes, a gente perde do foco a informação de que no livro de Atos dos Apóstolos, o Pentecostes aconteceu 4 vezes. E as pessoas acham, não, Pentecostes foi em Jerusalém e acabou a história. Mas não, aconteceu também em Samaria, em Atos 8. Atos 8, 15 a 17, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, eles tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus, como eu tinha falado, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo não tinha descido. Né? A separação entre batismo e recebimento do Espírito Santo. Então não tinha acontecido. Eles foram batizados em nome de Jesus, mas faltava uma coisa, faltava o batismo do Espírito Santo. Aí eles vieram para lá e impuseram as mãos e daí receberam o Espírito Santo, mesmo que já tinham sido batizados há tempos atrás. Ok, isso foi Atos 8, 15 a 17. Agora, mais para frente, 8 anos depois do Pentecostes, aconteceu em Cesareia, Atos 10, 44 a 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 44 e 46. Aqui você vê de novo que o batismo no Espírito Santo ele é separado do batismo de água. Porque aqui, né, as pessoas não foram batizadas aqui nesse momento. Foram batizados depois. Eles foram evangelizados, nem eram batizados, já receberam o batismo do Espírito Santo, porque diz, né, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Quer dizer, não diz que o Espírito Santo entrou no coração das pessoas, diz que caiu sobre as pessoas. Né? Então está falando disso, desse batismo, desse derramamento. Né? E ali diz, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo. Então, quando a expressão dom do Espírito Santo ela é sinônimo de batismo no Espírito Santo. E a mesma coisa no versículo que eu li antes de Atos 8, né? Porque sobre nenhum deles ainda
tinha ainda descido, né? Quer dizer, ou seja, descido o Espírito Santo. Não fala de que o Espírito Santo não tinha entrado dentro deles, mas fala que o Espírito Santo não tinha descido em cima deles, né? E Éfeso, 23 anos depois de Pentecostes, né? Eu enfatizo essa questão do tempo para a gente perceber, não foi ali em Pentecostes, depois um ou 2 meses depois aconteceu e daí acabou. Não, ainda 23 anos depois de Pentecostes, e a gente também sabe que o que está escrito em Atos dos Apóstolos não é tudo o que aconteceu naquela época. Com certeza aconteceu muito mais coisas, né? Eles escreveram só o principal, só o resumo, só o que, né, Lucas tomou conhecimento, mas aconteceu muita outra coisa. Então, 4 vezes ele conta de que pessoas receberam o batismo no Espírito Santo em épocas diferentes, então 23 anos depois de Pentecostes. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 5. Quer dizer, né, separando batismo na água e daí Paulo colocou as mãos sobre eles. Quer dizer, eles foram batizados no Espírito Santo, não porque foram batizados na água, mas porque Paulo colocou as mãos sobre eles. Como diz ali, veio sobre eles o Espírito Santo. Não diz que o Espírito Santo entrou dentro deles. Diz que o Espírito Santo veio sobre eles e falavam línguas e profetizavam. Então a gente vê que está se referindo ao batismo no Espírito Santo, não aquele recebimento no coração de algo diferente, né? Então esse é o objetivo dessa aula de hoje, também um dos objetivos, mostrar que isto é algo diferente. E portanto, se é algo diferente, algo extra, vamos dizer assim, então também tem que ser buscado de maneira extra. Quer dizer, você já se converteu, já aceitou Jesus, já teve um novo nascimento, então o Espírito Santo está dentro de você, mas se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, então você ainda precisa disso, é importante, é necessário, isso é, né, é um presente que Deus quer te dar, é um dom, isso fala o dom do Espírito Santo, é um presente que Deus quer dar, que está à disposição, mas como diz lá Lucas 11:13, né, aos que lhe o pedirem, quer dizer, temos que também buscar, ou Lucas 24:49, ficar em Jerusalém, ou seja, a gente esperar, aguardar, a gente orar para receber, né? Opiniões erradas é o próximo título. É errado pensar que o batismo no Espírito Santo seja uma condição necessária para o recebimento dos dons do Espírito Santo. Quer dizer, eu conheço pessoas que têm dons do Espírito Santo, mesmo que não foram batizadas no Espírito Santo. Mas, vamos dizer, pela minha experiência, é assim que quando alguém foi batizado no Espírito Santo, ele tem bem mais facilidade para receber os dons do Espírito Santo. Outra coisa errada seria dividir os crentes em 2 classes, uma classe alta e uma classe baixa, né? A classe dos que já receberam o batismo no Espírito Santo e os que não receberam o batismo no Espírito Santo, né? Isso também é muito triste se alguém faz uma coisa dessas. Então, a gente precisa do Espírito Santo porque a gente estaria desperdiçando uma oferta de Deus, né? Que ela é chamada de a promessa de Deus, ou seja, é uma promessa que é melhor de todas as promessas que Deus tem. Então, se a gente se fechasse a isso, deixasse isso passar, a gente estaria perdendo algo bem importante. Mas só por isso que a gente precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Não para a gente se tornar mais importante que as outras pessoas ou coisa desse tipo. Isso é ridículo. Tá, e já terminando, sinais do batismo no Espírito Santo. Falar em línguas, né? A gente viu ali que em Éfeso aconteceu, como está escrito em Atos 19:5, que Paulo orou sobre eles, impôs as mãos sobre eles, e aí receberam o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Quer dizer, a gente, né, se pergunta como é que eles sabem que o Espírito Santo veio sobre as pessoas, sendo que o Espírito Santo é invisível, a gente não vê. Como é que eles sabiam que o Espírito Santo veio? Porque aconteciam algumas coisas visíveis. E essas coisas visíveis são como isso, falavam em línguas, profetizavam ou evangelizavam e coisas assim. Quer dizer, aconteciam algumas coisas concretas que faziam que as pessoas percebessem, peraí, aconteceu alguma coisa especial, aconteceu algo importante, né?
E aí, então, os apóstolos identificavam, eles receberam o batismo no Espírito Santo, que está vendo? Estão falando em línguas, estão lá profetizando, o que antes não faziam. Há 10 minutos atrás não estavam fazendo, agora estão fazendo. Por quê? O Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, né? Então, por isso, os sinais, quer dizer, o batismo do Espírito Santo não é algo assim invisível, algo assim que, né, que não se pudesse saber que se tem, que se recebeu. Se alguém perguntar para alguém, você já recebeu o batismo do Espírito Santo? E a pessoa fica lá, eu acho que sim, eu tenho a impressão que sim, né? Aí já dá para perceber que a pessoa não recebeu, que ela nem sabe do que se trata, né? Porque quando a gente recebe isso é um impacto na vida da gente. É claro que nem no meu caso, né, que eu recebi aquilo, mas é porque não tinha um ensino bíblico, ninguém tinha me falado, explicado direito essa questão, por isso que eu fiquei anos lá pensando, mas será que eu recebi, será que eu não recebi? Até porque eu mesmo naquela ocasião, em 1988, em janeiro de 1988, eu estava, né, ainda, tipo assim, até mesmo um tanto receoso em relação a esse assunto Espírito Santo, e eu mesmo, no fundo, nem estava querendo, quer dizer, eu queria o poder para testemunhar, mas eu não queria isso, quer dizer, aquele, né, choque elétrico, vamos dizer assim, como é que dá para descrever a coisa que aconteceu, né? Eu não imaginava que seria isso, né? E por isso que isso me deixou também ali em dúvida e tal, né? Mas uma vez que a gente estuda esse assunto, que a gente sabe identificar o que ele é, né, a gente deveria ter clareza em relação a isso, e saber, não, eu recebi o batismo do Espírito Santo, ou eu não recebi, porque daí a gente deve buscar. A gente sabe, não, eu ainda não recebi, então continua buscando, continua orando. Né? Por exemplo, Simão, ele ficou invejoso de que os apóstolos tinham poder, mas eles faziam poder do quê? Que poder os apóstolos tinham que deixou Simão invejoso? Que os apóstolos colocavam a mão sobre as pessoas e as pessoas começavam a falar em línguas e profetizar. E isso deixou Simão invejoso. Quer dizer, se não tivesse acontecido nada, se os apóstolos colocavam a mão sobre as pessoas e nada acontecia externamente, Simão não teria ficado com inveja. Então a gente vê que quando as pessoas recebem o batismo no Espírito Santo, acontece alguma coisa visível que faz as pessoas ao redor identificar, essa pessoa foi batizada no Espírito Santo. Diversos tipos de falar em língua, né? Então, de vez em quando eu encontro pessoas que querem discutir sobre a questão do falar em língua, e então eu sempre falo, olha pessoal, existem 3 tipos de falar em línguas na Bíblia, isso que as pessoas não sabem diferenciar. 3 tipos de falar em língua. O primeiro deles é o dom de profetizar em outro idioma, como 1 Coríntios 12, 30, 14, 5. Profetizar ou pregar num outro idioma. Tipo, né, se uma pessoa que não sabe falar o idioma russo, digamos assim, de repente começa a pregar em russo, né? Então isso é um milagre, isso é um dom, é um presente ali, é um milagre que está acontecendo. Isso é um dos tipos do falar em línguas que existe. O outro tipo de falar em línguas é o orar em espírito, que nós já estudamos isso, né? Que é aquela oração que vem de uma parte diferente do nosso ser, não vem do nosso entendimento, mas ele vem do nosso espírito e vai para Deus, e por isso ele não usa palavras do nosso idioma português, mas ele usa ali sons que só Deus entende, né? Esse é o orar em espírito. E o ponto número 3 é o falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo, e por isso é um acontecimento único. Então tem pessoas que só tiveram essa experiência de falar em línguas só naquele momento, quando receberam o batismo do Espírito Santo, e depois nunca mais falaram em línguas. Mas mesmo assim eles têm o batismo no Espírito Santo, só daí eles fazem o quê? Eles falam orar em espírito, quer dizer, orar em espírito é uma coisa importante, quando a gente está no nosso quarto com Deus e a gente chega naquele ponto profundo da oração, né, que a gente começa a entrar num santo dos santos, como a gente fala, né, aí a gente, né, pode, se o Espírito Santo nos der isto, né, orar em espírito, né? Desde que, eu digo assim, o ponto de partida para isso é o batismo no Espírito Santo. E o último título dessa lição é buscá-lo conscientemente.
Então, quando Filipe tinha pregado em Samaria, e muitos haviam se convertido, e o que acontece quando as pessoas se convertem? Recebe o Espírito Santo dentro delas. Cada um que se converte já tem o Espírito Santo. Mas o que Filipe fez? Né? Chamou os apóstolos, eles foram para lá, para colocar a mão sobre as pessoas, para que elas ainda recebessem o Espírito Santo em cima delas. Que o Espírito Santo fosse derramado sobre elas, né? Ou seja, que elas recebessem mais uma vez o Espírito Santo, mas dessa vez de um modo diferente, dessa vez como um batismo no Espírito Santo. Então, Filipe ele se preocupou com isso, e os apóstolos foram lá, por quê? Porque para eles isso era importante, e isso é importante para nós até hoje, que nós vivemos na era do Espírito Santo, e nós não podemos pegar só a metade do Espírito Santo, dizer, não, eu estou contente com o Espírito Santo aqui dentro de mim, que me guia, que me orienta no meu dia a dia, e isso me basta. Não, é importante a gente buscar mais, buscar tudo o que está à disposição. Os apóstolos trabalharam no sentido de conscientizar os novos discípulos disso e lembrar da importância de se conscientizar esta possibilidade, buscá-la e receber o poder de testemunhar Cristo. Como receber o batismo no Espírito Santo? Né? Orar, Atos 1,14. A igreja ficou lá, como Jesus disse, ficai em Jerusalém, esperando a promessa do Pai. Então o que eles ficaram fazendo enquanto esperavam? Oraram. Horas, né? Dias a fio, 10 dias a fio. Então tem pessoas que falam assim, eu nunca recebi o Espírito Santo, né? Aí eu faço uma pequena piada, mas que na verdade ela tem um fundo sério. Eu falo assim, você já orou 10 dias a fio, né? Claro, é uma piada, vamos dizer assim, porque quem é que, né? Quantas pessoas oram 10 dias a fio? Existem pessoas que fazem isso, né? No meu caso foram 2 dias, né? Quando eu fui batizado, quando eu recebi uma renovação do batismo do Espírito Santo, e foi no ano de 2003, em junho de 2003, eu recebi uma renovação do Espírito Santo, eu orei 3 dias, jejuei um dia, no outro dia eu comi, no outro dia jejuei de novo, e daí eu recebi uma renovação do Espírito Santo, falei em línguas de novo. Então, né? Não precisam ser 10 dias, pode ser 3 dias. E no caso ali das pessoas, né, depois que Paulo colocava as mãos sobre as pessoas, né, as pessoas não diz lá que as pessoas ficaram orando muitas horas e coisas assim, mas que Paulo orava bem bastante. Então quando ele botava as mãos sobre as pessoas recebiam-se porque Paulo tinha orado bastante. Segunda palavra, suplicar, né, que eu já tenho falado para ti também, que a gente tem que ultrapassar aquele modo de orar, aquele modo superficial de orar. A gente tem que orar mais profundo, e uma desses jeitos de orar mais profundo é a súplica. Né? Suplicar, quer dizer, pedir intensamente, buscar a Deus, né, com toda a força do nosso ser, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Quer dizer, quando a gente ora, se entregar mesmo, é como se estivesse mesmo lutando no ringue, né? Assim, fazendo força mesmo na oração, né? Terceiro ponto, como receber o batismo no Espírito Santo? Receber a oração de outros servos de Deus. Né? Atos 8,15, e os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Né? Então, oração, receber. Foi também esse caso dessa ocasião de junho de 2003, foi exatamente isso. Eu estava lá na igreja, então tinha bastante obreiros, bastante presbíteros, pastores e tal, e oraram por mim, né? Ali que eu tive aquela renovação. Imposição de mão dos apóstolos, né? Hoje denominados missionários, né? Então, se eu falo assim, um apóstolo pode orar por você, né? Aí muitos já iam se assustar. Mas hoje a gente chama apóstolos de missionários, né? São as pessoas que são os enviados, que são enviados para outros lugares para pregar a palavra de Deus, são os missionários. Naquela época chamava apóstolos, quer dizer, é uma palavra grega, de novo aquele velho problema, palavras gregas que não são traduzidas. Que traduzido significa enviado. Né? Então a gente também não deve ter vergonha de buscar a oração de pessoas. Quando você fica sabendo de uma pessoa que tem uma vida com Deus muito profunda, uma pessoa santa, uma pessoa correta diante de Deus, uma pessoa que leva Deus a sério, uma pessoa que é coerente com Deus,
buscar essa pessoa e pedir oração. Devemos fazer isso. Próximo ponto, conversão e batismo de fé nas águas. Próximo ponto, pedir. Devemos pedir o batismo no Espírito Santo. Né? Lucas 11:13, já te citei várias vezes, mas eu vou ler aqui o versículo palavra por palavra. Né? Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11:13. Muito claro, né? Deus vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Por quê? Como diz ali, vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quer dizer, nós queremos dar coisas boas aos nossos filhos. E o que é a melhor coisa que Deus tem para dar para os seus filhos? A coisa boa que Deus tem para dar para os seus filhos? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a melhor coisa que Deus, que o Pai Celestial tem para nos dar. Então, por que não vamos pedir o melhor? Por que vamos ficar pedindo 1000 outras coisas? Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus me dá... Né? Sendo que, ok, podemos pedir essas coisas também, mas o melhor, né? O que é mais importante para nós, o que tem mais valor é o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, que ele está se referindo aqui ao batismo no Espírito Santo. Né? Porque a presença do Espírito Santo a gente recebe automaticamente. Então está se referindo a isso. E o último ponto, esperar até que Deus nos revista de poder. Quer dizer, esse versículo de Lucas 24:49 a gente já leu bem no início. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Quer dizer, esperar, ter paciência, orar, jejuar, clamar, suplicar, né, coisas assim, buscar a oração de outras pessoas, mas também ter paciência, né, porque é um presente de Deus e nós não podemos forçar a Deus a nos dar um presente. É um dom, é um milagre, e milagres não acontecem quando a gente determina, mas a gente pede, né, e Deus dá na hora que ele achar que vai ser a melhor hora para ele mostrar que ele é Deus. Então, por isso, esperar, pedir, buscar, clamar e esperar. Né? Obedecer a Jesus significa também, neste caso, orar e esperar. Eu vou ler aqui as 2 tarefas que nós logo vamos fazer. Número 1, debater por que os dons do Espírito são pré-requisitos para igrejas vivas. E número 2, debater. Temos consciência que o batismo no Espírito Santo tem que ser buscado como um revestimento de poder extra depois de termos recebido o Espírito Santo na conversão? Amém. Glória a Deus. Aleluia.